Oi pessoal, aqui é a Dessa Caixeta, irmã da Nina Caixeta, e estou passando aqui para dar notícias de um livro que a gente está produzindo juntas. Eu acho que você já deve estar sabendo desse livro. Ele se chama Às Vezes na Noite Escura. É um livro infantil, ilustrado, que vai ser lançado em breve, e a gente fez uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A campanha já encerrou, mas para os apoiadores a gente está aqui fazendo esses videozinhos só para dar notícias de como o livro está indo. E para quem ainda não apoiou esse projeto, a gente vai falar um pouquinho deles para você. Esse é um livro que fala sobre medos e as diferentes formas que esses medos assumem. Então tem ilustrações de terror para crianças, né? Então é uma coisa bem suave. E eu vou mostrar nesse vídeo como que eu transformo esses meus rabiscos em uma ilustração finalizada que vai ser parte do livro. Para quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho sobre esse livro e outras coisas também, pode me seguir no meu Instagram, @dessacaixeta, e no Instagram da minha irmã, @nina.caixeta. E ela também tem um blog chamado Recanto da Prosa. Se você quiser apoiar esse projeto, receber esse livro em casa e várias outras recompensas e outros mimos, é só você ver lá no site, tem os pacotes diferentes, você escolhe quais você quer e aí entra em contato com a gente, faz um Pix, tá tudo certo para você receber esses presentinhos em casa depois. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que é o processo para produzir um desenho. Bom, eu comecei numa folha A3 já, ela é grande e eu sempre uso essa lapiseira Pentel. Você vê que eu dobrei a folha no meio para marcar a linha do horizonte, que eu tava usando a linha do horizonte bem no meio da folha. E aí eu tava testando umas visadas, não tava dando certo, você vê toda essa rabisqueira, eu só tava apagando algumas coisas. E aí eu resolvi entrar com um papel vegetal, aí eu coloquei por cima e experimentei uma cena melhor, fiquei satisfeita com ela. Aí eu fiz a famosa técnica do papel carbono, né? Eu virei ela do avesso, passei um lápis, um grafite escuro, aí eu virei de novo e contornei pela terceira vez para ela carimbar a folha desse jeito, para eu ter a perspectiva definitiva que eu queria. Aí eu usei a régua a partir da linha do horizonte, dos pontos de fuga laterais, para acertar a perspectiva. Fui corrigindo ali as janelas, aí eu já comecei a adicionar alguns detalhes, né? E vários detalhes, né? Eu acelerei essa parte e depois eu coloquei um papel manteiga por cima para dessa vez já contornar com a caneta nanquim. A caneta nanquim é muito boa para quando você vai escanear, porque ela é bem preta mesmo, né? E eu fiz separado, né, o cenário dos personagens, porque talvez eu tenha que mudar eles um pouco de posição por causa do texto do livro, enfim. Aí eu passei pro computador. Eu escaneei as folhas separadas, porque eu tenho um scanner em casa, mas ele é pequeno. Então eu escaneei metade da folha de cada vez e emendo. E aí tem uma mágica que é para melhorar muito a qualidade do desenho, mexer nos níveis. Eu vou ali do lado dos níveis, aí eu arrasto o ponto preto e depois eu arrasto o ponto branco. Então todas as informações que ficam, elas ficam mais pretas e brancas, sem meios tons de cinza. E aí eu mesclei essas duas camadas, os níveis e a camada original da line art, né? E eu fui em selecionar cores e apaguei toda a informação de branco. Então toda a informação que restou foi a linha preta. Então ele fica vazio e preto. Coloquei essa camada branca por baixo só para ajudar na hora de corrigir esses detalhezinhos. Essas sujeirinhas, né? Os traços, as correções que eu fui fazendo e alguns erros mesmo. Vocês veem que tem nesses arcos, tem alguns erros ali, até fiz um X em umas partes que eu tinha que lembrar de apagar. Travei os pixels, você vê que tem ali um símbolozinho de travar os pixels. E eu pintei tudo de preto de novo para ele ficar realmente preto. E tem uma coisa também que os desenhos dos personagens eu fiz eles todos separados. E aí eu coloquei cada um dos desenhos depois, o vampiro, o tio Luiz e esse menino, né? E depois eu corrigi cada um desses personagens com as mesmas coisas, os níveis, aí eu mesclo as camadas, vou ali em selecionar o filtro de cores, seleciono o branco, apago o branco, e aí eu travo os pixels
e pinto tudo de preto com um pincel por cima, pra não ficar aqueles meios tons de cinza, porque na hora de colorir atrapalha um pouco. E aí eu voltei com a mesma coisa, a borracha, pra apagar esses problemas, corrigir ali o formato dos olhos, e já posicionei ele mais ou menos no lugar onde ele vai ficar. Aí eu fiz a mesma coisa com o tio Luiz. Você vê que tem ali uma observação escrito encurtar braço, porque às vezes na hora que você está desenhando você vê que tem alguma coisa errada, você fala, depois eu corrijo isso no Photoshop. Dá pra fazer. Aí eu selecionei o braço dele, encurtei, corrigi ali a mão, e a mesma coisa eu fiz com o vampiro, depois eu diminui a cabeça dele. Posicionei os personagens mais ou menos no lugar certo. Então agora começa a parte legal, que é de colorização, né? Eu travo a camada de line art e eu uso a varinha mágica para selecionar tudo que fica dentro de um contorno. Então os contornos têm que ficar bem definidos. Aí eu vou em selecionar, modificar, expansão, e aqui no caso eu coloquei 5 pixels porque a imagem está muito grande, para ela selecionar no contorno mesmo, não ficar um espacinho branco ali. E aí eu crio uma camada e coloro. Então essas camadas aqui do lado, essa aba, você vai organizando. Uma camada para parede, uma camada para chão, uma camada para arco. Quanto mais camadas você organiza, você coloca, mais organizado fica, né? Mas isso é a critério de cada artista, né? Não precisa fazer tudo separado, mas eu achei melhor, porque depois é mais fácil de mudar as cores e tudo mais. Fiz os blocos de cores para os personagens também. Usei de referência a capa que eu já tinha feito, mas aí a cor ficou estranha, né? Porque é outro cenário, mas enfim. E aqui tem uma jogada muito importante, que é de você espelhar o seu desenho. Porque quando você desenha e fica muito tempo em cima de um desenho, você fica com o olhar viciado e você não vê que tem alguns defeitos. Tipo assim, se a cara do personagem tá torta, por exemplo. Então é importante você espelhar o desenho e olhar ele de outra perspectiva para você ver se tem algum erro, né? E é melhor você corrigir essas coisas antes de fazer o color block, porque depois que você coloca as cores e você diminui a cabeça dele, você vai ter que sair diminuindo os blocos de cores também. Mas não tem nada que não dá pra fazer, é só dar mais trabalho, né? Diminuir a pele, o cabelo, o braço. E aqui eu ajustei o brilho, porque é uma cena noturna e tava tudo muito claro, né? Então pus uma camada de brilho e contraste, resolvi não mexer no contraste, mas no brilho eu mexi, deixei um pouco mais escuro. E fiz um toque especial que foram as velas, né? Então eu fiz esse bloquinho ali, eu usei um pincel sem borda para causar esse brilho e multipliquei essa imagem, coloquei ali um brilho no chão também, das janelas, né? Testei várias formas de fazer esse brilho das janelas, não estava gostando, as janelas estavam feias. Aí eu voltei na imagem da capa e peguei uma imagem que eu tinha de uns pinheiros para fazer uma ilusão das janelas lá atrás, para criar um fundo, né, para essas janelas. Tem as cores ali do fundo, tentei azul, não gostei, tentei laranja, não gostei, coloquei azul e laranja meio pôr do sol, né? E trouxe essa luz de volta para os personagens ali, para o menino primeiro, depois para os outros dois, e o sombreado do ambiente, né? Fui colocando texturas. Ali vocês podem ver os pincéis que eu uso esses pincéis do Kyle, ele é um cara que desenvolve muitos pincéis para Adobe, né, para Photoshop. Então, para dar textura para a imagem, para não ficar aquela atmosfera de plástico, né? E sair multiplicando as velinhas, colocando mais efeitos de luz e sombra. Então a pele tem a pele normal, a pele escura e a pele clara. Então tem 3 tons para pele, 3 tons para camiseta, 3 tons para calça. E você vê que tem alguns problemas assim, mas quando você vê o efeito geral da imagem, ela tem que funcionar junta, né? Então se tem um problema na mão ali que ficou meio torto, se você for perfeccionista, você vai voltar para corrigir, né? Mas assim, o desenho você corrige eternamente. Então é melhor que o conteúdo, o grupo funcione, né? A construção funcione. Sombra de novo ali nos outros personagens, no vampiro, no tio Luiz. E aí eu já estou aproximando do fim, né? Da ilustração, porque eu já coloquei textura no fundo e agora fiz a textura dos personagens, do cabelo e tudo mais. Ajustei essas velas,
estavam fora de posição e ainda tinha que encaixar o texto. E é isso. Acabamos a ilustração. Então é isso, pessoal. Esse foi o processo de projeto produzir uma ilustração. O livro tem várias dessas. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e comentar. Isso ajuda nos algoritmos e também deixa o coração quentinho, tá bom? Obrigada por ter assistido. Muitos abraços, muitos beijos e até a próxima.